Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Infelizmente, Emanuel Soledade, nosso grande amigo, que estava conosco no projeto do podcast, nas mídias sociais do Rio Ônibus, em todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, foi vítima de um AVC recentemente e nos deixou precocemente. E faz uma falta muito grande para todo o nosso trabalho. Então, esse podcast de hoje é dedicado a ele e todo o trabalho que nós vamos continuar desenvolvendo aqui na comunicação do Rio Ônibus e do setor de transporte vai ter sempre um pouco da história dele, um pouco do legado dele, de tudo aquilo que ele produziu pelo Rio Ônibus e pelo nosso setor. Fica aqui registrado o nosso grande agradecimento a você, Emanuel, que eu sei que vai estar acompanhando o nosso trabalho aí para sempre, e um grande abraço aí para toda a sua família, para todos os seus amigos, e todos nós aqui sentimos muito a sua falta. Obrigado por tudo. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, o assunto é a primeira edição do Expobus no Rio de Janeiro. A exposição promete ser a maior do segmento de transporte coletivo do Rio, com mais de 35 ônibus em exposição nesse evento, reunindo modelos desde os mais clássicos até os mais modernos. A feira vai reunir, no dia 31 de agosto, centenas de pessoas apaixonadas por ônibus, profissionais do setor e o público em geral, para um dia de atrações e atividades. E para conversarmos mais sobre esse evento, que conta com o apoio do Rio Ônibus, convidamos Metusalém Amaral, empresário e colecionador de ônibus. É uma coisa que eu não conhecia, um colecionador de ônibus. Conheci de ônibus em miniatura, mas você é um colecionador de ônibus em tamanho real, o que Sim, sim. é uma novidade. E que é um dos organizadores dessa primeira Expobus do Rio de Janeiro, para conversar aqui com a gente nesse episódio. Amaral, bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer falar com você. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Ver como que as coisas confluem. Você já foi usuário lá da empresa que eu operava, conhece a Coesa, que lá nos anos 70 ela foi criada também, a gente tinha participação. Então, é muito bom que ver que o mundo do ônibus acaba sendo pequeno, a gente acaba se encontrando. Obrigado por participar aqui com a gente. Opa, Paulo, eu agradeço, né? Muito obrigado em meu nome, e em nome da equipe Expobus, né? Somos mais de 20 pessoas, então eu gostaria de representar todos aqui. Enfim, é um prazer enorme. E falando um pouco, né, sobre essa nossa familiaridade com ônibus, né? Quando criança, a gente cresce perto do ônibus, então os ônibus são as maiores máquinas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, se você usa o ônibus como 99% da população, a gente acaba se apaixonando, né? A variedade enorme, né? Os modelos mudam e a gente vai descobrindo aquilo ali pouco a pouco e muitos ficam, né? Então, eu sou colecionador, hoje eu tenho 7 ônibus, né? Comecei há 3 anos atrás, né? Quando eu tive a oportunidade. Eu tenho um Torino GV 97, um Caio Amélia 96 Volvo. Eu tenho um Scania, um Viale Scania 2010. Eu tenho um Torino LN 93, um Volvo também, que era da empresa da aviação Rio Ita. Enfim, eu não vou falar todos aqui, porque cada um deles tem uma memória afetiva, né? Remete ao tempo de criança, né? O, nós vamos, uma das atrações do evento, né, vai ser uma curiosidade. O Carvalhão, o guindaste, ele vai elevar esse ônibus, né, que é o Torino GV a 20 metros de altura, né? Sim. E por um acaso é o ônibus que eu mais gosto, né? Pô, Que ele tem as cores da extinta aviação Acari. sim. Por, Eu conheço ele por fotos. É interessante falar para os ouvintes isso. Eu conheci muito bem do Dr. Eurico Galhardi, que faleceu há pouco menos de um ano, que era um grande colecionador de ônibus em miniaturas. Então, ele tem a maior coleção do Brasil de miniaturas. E você deve ter a maior coleção do Brasil de ônibus em tamanho real. E todos eles funcionam, todos estão rodando.
Todos estão pelo estado? Então, todos Eles só ficam com funcionam. coleção ou você passeia com eles de vez em quando, faz Né? algum serviço É. com eles? Não, não trabalho, não uso os mesmos para trabalhar. Eles são de colecionador mesmo. Dois estão 100% restaurados. Todos funcionam. E outros estão na fila para restauração, né? Sim, O próximo da vez agora é o Torino LN, que foi um veículo que pertenceu originalmente à Aviação Rio Ita, né? sim. Então a gente teve que comprar uma segunda carcaça para poder doar peças para a primeira, mas o ônibus, a parte mecânica dele está perfeita. E ele, como é uma restauração mais lenta, né? Ele Sim. vai ficar coisa de 6, 7 meses na oficina, ele já está na oficina. E a gente, infelizmente, eu queria levá-lo para essa exposição, mas não vai ser possível, né? Sim, Vai mas ficar fica para a próxima para o edição da segundo Expo Bus. encontro. Se não fica para o É. primeiro, fica para o do ano que vem, com certeza. E só uma correção, porque as coisas passam rápido, né? Sim. E a gente, quando passou aquela primeira estimativa de 35 ônibus, né? Hoje já temos mais de 80 confirmados. Ô, nossa, Então, vai ser realmente um sucesso. A gente tem uma estimativa que passe de 100 veículos expostos. E assim, a gente não esperava, né? Porque quando a gente começou, como nasceu o movimento, né? sim, é isso que eu ia te Assim, perguntar. são Pode várias gerações. A gente tem um menino de 13 anos, o Gustavo, que é o mais novo busólogo, né, do nosso grupo, e sim, a gente tem o mais velho já com 60 e poucos anos, né, 65, 66. Então são várias gerações, né, de pessoas que gostam do ônibus, que entendem, que contam essas histórias todas, né, sim, do ônibus no Rio de Janeiro e também no cenário estadual e nacional, né? Porque a gente é do Rio de Janeiro, mas a gente também acompanha a evolução do ônibus em outros estados. E sim. nós nos juntamos, porque a gente vai a muitas exposições, a gente vai à BBF, queria mandar aqui também um abraço ao pessoal da BBF, a Expobus de Juiz de Fora. E nessas exposições a gente pensa assim, gente, o Rio de Janeiro ele é protagonista do ônibus, né? Com respeito aos paulistas, né? Que a gente gosta muito, aos mineiros, mas o Rio de Janeiro ele é um formador de opinião. O padrão de ônibus do Rio de Janeiro é seguido em vários estados brasileiros, né? Verdade. E a gente sente falta de um evento desse aqui no Rio de Janeiro. E acabou caindo de paraquedas. O secretário de transporte ele acabou sabendo da nossa vontade de realizar o evento e cedeu um espaço com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias. E a gente falou assim, gente, o espaço é imenso, são 55 mil metros quadrados, né? A gente tem ali mais de 1.000 vagas de estacionamento para carro de passeio. Sim. E a gente falou assim, olha, não dá para colocar só 30 ônibus aqui, porque vai parecer que não tem um ônibus, não tem Sim, fica nada. pequeno. Então, até o Saulo, né? Scapone também é um dos idealizadores, né, do evento. Ele falou assim: não, legal, vamos fazer um evento, mas vamos também criar atrações, né, para a gente não ficar só focado no mundo do ônibus e da busologia. Vamos trazer, porque o ônibus, como eu falei anteriormente, todos nós vivemos o cotidiano do ônibus e as pessoas, elas não têm oportunidade de entender como funciona o transporte, né? Eles veem o ônibus todos os dias, mas não percebem as diferenças que vão acontecendo. Então a gente agregou outros valores ao evento, né? A gente vai ter uma praça de alimentação que a gente não tem nos outros eventos. A gente vai ter banda de música tocando. Vamos distribuir brindes ligados a ônibus, né? Sim, E vai ser um ambiente bem agradável. Teremos alguns expositores, teremos chassi de ônibus no evento, sim, para mostrar, né, para a população, olha, o ônibus, ele primeiro, antes de se ter uma carroceria, ele vem no chassi, né? sim, E depois, ou seja, é um evento que quer não só ter o busólogo, a população, mas que também cria um ambiente agradável para o pequeno empresário de ônibus, né? Porque o pequeno empresário de ônibus, ele é sobretudo um amante do ônibus, né? sim, Ele não sim. faz aquilo somente por vocação, não. É porque ele gosta, ele tem um entendimento razoável. Então a gente está criando
um ambiente que agrade a todos, né? Que seja bem Então, diverso, né? e para quem tem criança, vai ter um parquinho também, não vai? Vai ter um espaço. Então, Quem é pode deixar a vai, criança temos lá o. pulando enquanto vai ver os ônibus. Exatamente. O Espaço Kids, né? Que foi uma parceria com a Rio Ônibus. Sim, O sim. Espaço Kids ele vai contar com pula-pula, com tobogã, vai contar com totó, fliperama, enfim, mesa de sinuca e outras coisas. Então, a gente também está pensando na criança, né? No futuro busólogo, digamos assim, Sim, sim. porque ali vai estar inserido um ambiente para ele brincar, mas também tem o ônibus, né, que é uma curiosidade. Ele vai poder, alguns veículos vão estar expostos, abertos, né? Então ele vai poder sentar no banco do motorista, ele vai poder ter aquela visão. Quando a gente era criança, a gente corria para sentar no banco do cobrador nas excursões de colégio, né? Isso E mesmo. hoje em dia, isso tem sido raro, porque algumas empresas já não têm mais cobrador, Hoje é raro enfim. ter um posto de cobrador nas empresas. Com a bilhetagem É, eletrônica, a função de cobrador foi praticamente extinta. exatamente. Então, ele vai ter essa oportunidade de ver esses veículos antigos, Sim. e também os novos, né? A tecnologia. Algumas empresas grandes confirmaram presença no evento. A Aviação 1001, a Aviação Águia Branca. Eu não gostaria de falar muitas empresas para não deixar nenhuma de fora, mas empresas grandes, a gente já tem aí cerca de 40 empresas que contribuíram, né, com o evento. Muito bom. E, enfim, as empresas de transporte da Baixada Fluminense abraçaram o evento também, assim como no município do Rio de Janeiro. Nós vamos ter várias empresas lá. E a intenção maior é que fazer que as pessoas gostem do ônibus e cuidem do ônibus, né? Que o É, ônibus seja visto como. então, a pergunta que eu ia te fazer você acha que um evento como esse, porque vocês são pessoas que estão sempre falando sobre ônibus, colocando, vocês conhecem, por se interessar pelo ônibus, se interessam pelas empresas, conhecem as dificuldades que as empresas têm, os problemas que elas enfrentam, então vocês acompanham aí toda a história do setor. Então vocês têm uma percepção bem real do que acontece no dia a dia, a ponto de muitas vezes estarem discutindo aí com pessoas que não entendem tanto, explicando como que o setor funciona. Você acha que Amaral, que um evento como a Expo Bus, ela pode mudar a percepção dos passageiros, dos usuários dos ônibus em relação ao transporte público? A pessoa que chegando lá, ela vai conseguir ter uma compreensão melhor de como isso funciona, das dificuldades e do que as empresas fazem hoje para conseguir atender melhor os seus clientes, para conseguir driblar tantos problemas que elas enfrentam no seu dia a dia? Na verdade, esse é um ponto-chave, ele é até principal, é um ponto do evento, porque quem já frequentou uma garagem de ônibus, ele sabe a loucura que é manter um ônibus na rua, em funcionamento. É extremamente difícil, são muitas variáveis. Eu diria que é uma missão quase impossível todos os dias você manter uma frota na rua em bom estado. E uma das coisas que a gente mais observa, né, entre os passageiros de ônibus são as observações sobre a qualidade do serviço de transporte. A gente olhando para 30 anos atrás, a gente vê que o transporte evoluiu muito, a qualidade melhorou muito, a qualidade do transporte de ônibus, né, de passageiros. E a gente tenta passar isso para o passageiro. A gente teve uma pandemia que fez muito mal, né, à economia e principalmente ao setor de ônibus, né? Porque tudo no ônibus tem um custo muito alto para se manter. A gente fala de coisas simples, um banco do ônibus que precisa ser reparado, é, um rabisco que foi feito, e fora as questões mais sérias de manutenção, né, que são extremamente. As empresas são muito ágeis na manutenção de seus veículos. E a gente tenta passar isso nas conversas. Hoje em dia, a gente vai ter uma palestra do SESI Senat também lá no evento sobre segurança de trabalho, e a gente queria fazer também uma palestra com o usuário, a gente ainda está em pensamento sobre isso, para mostrar, olha, isso aqui é uma empresa de ônibus, existe toda uma dificuldade, e cada ônibus quebrado é difícil ser reposto, porque você não pode ter 30 carros reserva numa empresa, né, para colocar na rua. Quando você consegue ter dois, três, você já está, e mesmo assim a gente tem muitas demandas variáveis, né?
sim. Às vezes chove muito, o ônibus que não era para ir para manutenção acaba quebrando, enfim. A gente tem uma quantidade imensa de coisas. E a conscientização do público em relação a isso é um dos nossos objetivos principais. Tem até eu costumo falar em off, né? Ame o ônibus, né? Porque ele está com você todos os dias, quando você vai e quando você volta. Ele é um parceiro, né? E não só o ônibus, a parte mecânica, mas a parte humana, o Sim. motorista, a pessoa que trabalha no transporte, né? A gente tem que ter um pouco mais de respeito pelo motorista e pelos profissionais que fazem esse mecanismo funcionar, porque não é fácil. E isso é um dos nossos objetivos no evento também, né? Então, beleza. Então, para a gente já encerrar aqui, o evento vai ser do dia 31 de agosto, mas me fala onde vai ser, que horário que ele vai estar funcionando e como é que, que o nosso ouvinte que tá tomando conhecimento hoje até aqui do Expo Bus, onde ele pode buscar informações para saber como chegar lá, o horário que vai funcionar, a programação toda que já está contida. Passa essa informação aí para a gente. Ok. Vamos lá, o evento se dará no dia 31 de agosto, das 8 às 17, porém, a gente sabe que ele deve ocorrer o ponto máximo, o auge do evento a partir das 10 da manhã, quando todos os veículos já estarão no evento, né? Sim, Mas a partir das 8 da manhã já estaremos lá e vai até às 17 horas. Será na Arena da Baixada, né? A nova Arena da Baixada Fluminense, às margens da BR 040, uma referência bem atual aí, em frente ao antigo pedágio de Xerém, sim, tá? É, que por um acaso também tem o ginásio, né? Tem o nome do nosso querido Leles, né? Teixeira, que sim, ele, enfim, quem conhece um pouquinho de ônibus sabe, né, a importância que ele teve no transporte do Rio de Janeiro. sim. É, o evento tem entrada franca, né? Nada será cobrado, nem para estacionamento, tem amplas vagas de estacionamento, quem quiser ir de carro, tá? Será muito bem-vindo, terá um espaço para criança. Então, é um evento que a gente pede para trazer a família, né? Sim. E até agora, a previsão de tempo bom, né? A gente está acompanhando a previsão do Acompanhando, tempo sim. todos Ainda os falta um dias. pouco, mas vamos torcer para correr. É, São Pedro vai ajudar. exatamente, né? Temos previsão de tempo bem agradável, um dia até como o de hoje mesmo. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas aqui, Sim. agradecer a Bay Books, né, que é um ônibus de livraria que vai estar no evento, agradecer a CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado, que também tem uma parceria com o evento, a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Duque de Caxias, a Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, e, enfim, todos esses parceiros fazem com que esse evento seja mais abrilhantado, né? Sem vocês, né, os parceiros, a gente teria um evento de podendo oferecer menos, né, às pessoas que prestigiam, né, que vão ao evento do ônibus. E dizer que esse evento é aberto, né, a qualquer tipo. Se você não sabe nada de ônibus, não entende nada de ônibus, mas você vai teremos um ônibus lá com chopp, né? Que ele vai estar vendendo chopp, né, gente? Chopp não é de graça, mas teremos chopp no local, teremos alimentação. Esse vai ser bem visitado. Sim, sim, sim. Enfim, teremos alguns ônibus temáticos também, alguns ônibus que remetem às pinturas antigas do Rio de Janeiro, então a nostalgia também vai estar no ar. E teremos o que temos de mais moderno hoje de ônibus, né, no mercado. Sim. Algumas empresas estão fornecendo seus melhores veículos, né, para a exposição. Então, do mais antigo ao mais novo, né, do mais jovem ao mais velho, tem espaço para todo mundo lá, né? Do cristão ao que bebe chopp, Todo são mundo os lá. dois Todos são. paradoxais opostos, mas tem espaço para todo mundo lá. Sejam bem-vindos ao evento. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela explicação, muito obrigado por participar do nosso podcast e pode ter certeza que no dia 31 estaremos lá, eu e mais um monte de gente aqui do Rio Ônibus para participar do evento também, que é muito interessante. Então, Amaral, muito obrigado pela tua participação, obrigado pela tua disponibilidade. Não, Paulo, eu agradeço o espaço concedido.
Mas tenho certeza que o grande vencedor vai ser o ônibus e o transporte do Rio de Janeiro. Tá bom. Que esse seja o começo de outras exposições e que a gente consiga difundir ao máximo, né, a ideia de que o ônibus é o nosso amigo do dia a dia. Bom, muito obrigado, então, Amaral, pela sua participação. Com isso, agradecendo é, é, a todo mundo que está participando da organização, ao Saulo, que tem conversado bastante com a gente aí, tem feito esse meio-campo. A gente chega ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para compartilhar com quem você quiser. Eu peço aí à turma que ajude a divulgar a nossa primeira Expo Bus. Próxima semana estaremos de volta aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.